Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta com o canal Palavra aqui da Vida ao Homem. Você é nosso convidado para darmos seguimento ao estudo sobre a capacitação para obreiros, como servir bem diácono. Então, vamos começar falando aí sobre o diácono. Se você tem dúvidas, fica até o final do vídeo para que você entenda bem do que se trata, como funciona e consiga, assim, desempenhar bem a sua função na casa de Deus. Vamos lá. Diácono. O que significa? Qual o significado, né? Nós temos a palavra diáconos, que significa ministro ou servo. Diaconeu significa ministrar. Diaconia, que significa ministério, serviço. E diaco, que significa moço de recados. De maneira geral, é aquele que está para servir, para atuar na casa de Deus, servindo a igreja. Servindo a igreja. Quando você é um auxiliar e você vira um diácono, na verdade você não está crescendo, você está diminuindo. Em que sentido? No sentido que se você antes você servia, agora você vai servir bem mais. Se você antes você atuava, agora você deverá atuar ainda mais. Então, é aquele que é responsável por estar atento nos cultos, acompanhar os trabalhos, ficar atento se dentro da igreja tem alguma coisa que ele precisa atuar, derramou água no chão, uma criança fez alguma bagunça. Então, ele vai cuidar ali da ordem no culto e vai estar sanando as possíveis dificuldades que apareçam no decorrer do trabalho, tá? E quem pode ser diácono? Aquele que é chamado e demonstra o chamado em obras dignas. Então, primeiro, nunca vou separar um auxiliar para ele ser um diácono. Nunca. Não é assim. Eu vou reconhecer um diácono que é um auxiliar. É diferente. Então, às vezes, você tem ali um auxiliar que ele já é um diácono. Ele faz o que um diácono deveria fazer, né? Ele está além do auxiliar comum, ele se destaca. Então, ele será reconhecido ao diaconato. É assim que funciona. Nenhum ministério deve ser confiado a alguém por amizade. Não se separa pessoas por amizade, por preço. Não se separa pessoas por favores. Se separa pessoas que tenham um chamado de Deus e que você observa naquela pessoa a função para a qual ela deve ser separada. Então, tem diáconos que você olha e você vê, esse irmão será um bom presbítero, porque ele exerce já a função como se fosse um presbítero. Então, ele tem um bom ensino, ele tem uma boa palavra, ele prega bem, ele está apto para conduzir o povo. Então, ele é um presbítero que falta ser reconhecido. É assim que funciona, tá? Então, nunca mova-se por emoção, por amizade, por valores ou por favores. Separe-se, sim, homens de Deus que foram chamados. E simplesmente isso. Não é quem você quer escolher ou quem você quer separar. São pessoas que têm a promessa de Deus sobre a sua vida e que naturalmente todos percebem que há um chamado na vida dele. Só que para ser diácono tem que se ter algumas qualidades. E a gente vai ver quais são essas qualidades, tá certo? Para alcançar o tal ministério, ele vai precisar de alguns requisitos, e esses requisitos são bíblicos, tá? São requisitos bíblicos que nos ajudam a identificar se este homem, ele é, primeiro, um homem de Deus, segundo, se ele tem condições
ou capacidade para ocupar este cargo. Além das qualidades bíblicas, também existem os preceitos ministeriais que são adotados pela igreja. Então, de acordo com o ministério em que o irmão congrega, ele também passará pelo conselho de ética da sua igreja para avaliar pontos específicos segundo os critérios daquela igreja, tá certo? Então veja, os diáconos igualmente devem ser dignos. Vá observando as características. Devem ser dignos. Homens de palavra, não amigo de muito vinho, nem de lucro desonesto. Olha aí, ó. Vá vendo as características. Devem apegar-se ao mistério da fé, com a consciência limpa. Tem que ser um homem de fé, um homem de consciência limpa. Veja que a gente já falou várias coisas. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Então observe, vão ser primeiro verificado as suas qualidades. Segundo, ele tem que ter uma experiência no sentido de ser provado para ver se ele realmente tem condições para atuar. E se ele sobreviver a todas essas etapas, aí sim ele deve seguir para o diaconato. Contudo, não acabou aí. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadores, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O chamado é dele, o ministério é dele. Contudo, a sua mulher precisa ajudá-lo no seu chamado. Já pensou um diácono com uma mulher barraqueira, com uma mulher briguenta, com uma mulher mal afamada, com uma mulher que o prejudica em todos os seus percursos? Fatalmente ele estará condenado ao fracasso. Então, ele também precisa desse auxílio. O diácono deve ser marido de uma só mulher. Deve governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos do 8 ao 13. Então vejam que existem preceitos, qualidades, características e provações na qual se verificará se aquele irmão tem realmente condições para ser um diácono. Então, o correto é verificar a vida do irmão, conversar com aquele irmão, conversar com a sua esposa, conversar com a igreja, conversar com o ministério para se identificar se aquele homem realmente ele tem condições de assumir tal posição. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, ou cheios do Espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Atos 6:13. Então, era qualquer homem? Era qualquer irmão? Não. Pessoas cheias do Espírito de sabedoria, homens que tivessem capacidade de desempenhar a sua função. Não adianta um diácono que não tem capacidade de desempenhar função. Não adianta um auxiliar que não tem capacidade de desempenhar função. Não resolve. Então tem que ser pessoas aptas para desenvolver a sua função. Essa proposta, tal proposta, agradou a todos. Então escolheram Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vai vendo aí, hein? Além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Atos, capítulo 6, versículo 5. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Atos 6:8. Então veja que Estevão ele se destaca, né, entre esses homens, e ele era um instrumento na mão de Deus que cumpria e ainda ia além da função para a qual estava ali sendo convocado ou sendo chamado. Então Estevão é um exemplo para os diáconos. E quais são as atribuições dos diáconos? Acima de tudo, o diácono é chamado para servir a Deus e a igreja. Isso significa que quando o auxiliar se torna diácono, ele não cresce, ele diminui. É claro que numa ordem hierárquica, você tem o auxiliar, o diácono, isso é fato. Mas no sentido de serviço, de atender à demanda da igreja, a responsabilidade é mais do diácono. Deve estar apto para atuar onde for necessário, na limpeza, na ceia, na organização dos trabalhos ou até mesmo limpando o chão da igreja, se for o caso. Não tem tempo ruim para o diácono. Ele tem que estar pronto para toda boa obra. Se ele assim não estiver, logo não deveria ter sido chamado para o diaconato. Ele não precisa ser pregador, tá? Então o diácono ele não é o pregador. Ele não é o cara que vai trazer a palavra. Ele não é essa figura. Mas é importante que ele tenha conhecimento bíblico. Por quê? Porque em algum momento ele pode ser requisitado para dar uma palavra, para trazer uma mensagem, para dirigir um trabalho, e ele tem que ter algum conteúdo, alguma bagagem. E é daí que se perceberá se ele tem como ser um presbítero depois. Ele também deverá levar a ceia aos irmãos, auxiliar os doentes e visitar sempre que possível. É necessário entender que o diácono não é superior a ninguém. Pelo contrário, é servo de todos. Extremamente importante conhecer toda a logística dos cultos e dos trabalhos da igreja. Como se abre um culto? Quais hinos se cantam? Em que tipo de culto? Como se conduz um culto de missão, um culto evangelístico, um culto de ceia, um trabalho de oração? Então ele tem que saber isso aí, tem que conhecer isso aí. Quais os hinos se cantam, né? Então, às vezes você tem um culto de missão. Aí o cidadão vai cantar os hinos da harpa, aí canta 422, né? Mais perto quero estar. Hino de fúnebre, hino de velório, tá cantando no lugar errado. Então tem que saber quais são os hinos para cada ocasião, para não fazer errado. Vamos lá, vamos fazer aqui umas práticas, né? Como se inicia o culto? Normalmente, né? Aí vai depender de como é a liturgia da sua igreja. Mas, por exemplo, se você é da Assembleia de Deus, o culto se inicia com uma oração e depois com os hinos da harpa. Quantos hinos da harpa? Aí vai depender de como está sendo feito na sua igreja. Podem ser 2 ou podem ser 3. Quais hinos se cantam? Se cantam hinos de acordo com aquela atividade que está acontecendo. Ceia, hino de ceia. Oração, hino de oração. Missão, hino de missão. Então você vai fazer de acordo com aquela ocasião. Isso é um ponto importante para que seja feito corretamente.
Dízimos e ofertas, como se ministra esse trabalho, né? Tem gente que passa para recolher o dízimo, ele passa correndo, tá errado. Ele passa com a salva no rosto dos irmãos, tá errado. Ele passa entre os bancos, tá errado. Como é que ele vai fazer? Ele vai passar com calma, com paciência, com cautela. Ele vai se curvar para alcançar os que estão mais distantes de maneira ordenada, organizada. Não vai fazer nada desesperado. Então tem que ter esse cuidado. Ceia, né? Ele vai servir ali o pão, vai servir o vinho. Como é que ele faz isso? Tem, às vezes, o irmão está sentado, o diácono praticamente coloca a bandeja na cara do irmão. Está errado. Ele tem que se curvar, tem que se abaixar. Ele está servindo tanto para o pão quanto para o vinho. Ele não pode, por exemplo, colocar a mão dentro da bandeja, nem ter contato diretamente com o vinho, nem com o pão. Ele tem que segurar a bandeja pela parte externa. Isso é um ponto importante. Outra coisa, o diácono precisa tomar o cuidado de estar com a sua higiene em dia, principalmente das mãos, que é o contato com o pão e o vinho, unha cortada, unha limpa, mão limpa, luva, se possível, né? Então ele tem que estar limpo para servir esta ceia. Então veja que é muito importante que o diácono ele tenha esses cuidados, ele tenha essa preocupação de estar apto para servir e para servir bem a casa de Deus, tá bom? É um ponto extremamente importante que a gente tem que observar. Você é diácono? Conta para mim aí nos comentários. Você segue esses princípios? Você tem esse nível de organização? Fala aí pra gente. Você tem alguma dúvida que quer que a gente esclareça? Manda aí nos comentários. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.